São três fatos que precisam ser especificados, são diferentes. O primeiro fato é das joias destinadas a Michele, que foram interceptadas pela Receita Federal e lá se encontram, e tendo havido a busca por parte do presidente, por via de seus auxiliares, de liberar essas joias que estavam retidas na Receita Federal. E não houve sucesso. Houve, portanto, aí, teria havido aí a não declaração dessas joias na chegada como patrimônio da União, seriam particulares. Se fossem particulares, deveria haver o pagamento dos impostos de importação pelo valor que elas possuem. O segundo fato são as joias que foram também trazidas nesse mesmo voo, mas então pelo ministro Albuquerque, e que passaram pela fronteira, entraram, e que podem constituir, então, aí não uma tentativa de descaminho, né, mas um descaminho, que foi consumado. As joias ultrapassaram o limite da fronteira e não foram declaradas, foram ocultadas. E o terceiro fato é o fato das joias terem sido trazidas pelo próprio presidente em 2019, e são estas que agora o Estado de São Paulo acaba de revelar, e que não foram declaradas pelo presidente. Então, pode haver aí a configuração, seja de crime de peculato, ou seja, o desvio por um servidor público de bens da União que ele detém em razão do seu cargo, ele desvia em proveito próprio, e também o crime de descaminho, além das condutas que foram realizadas pelos seus assessores, pelos seus assistentes militares, que compareceram para exigir que a Receita Federal liberasse. E aí pode haver um abuso de autoridade, são condutas que podem levar também a uma coautoria na tentativa de se configurar um descaminho, ou seja, de consagrar a circunstância dessas joias ultrapassarem a linha da Receita Federal sem declaração. Portanto, reconhecendo as joias como próprias, são minhas, e eu, como presidente, tenho o direito de levá-las comigo, né? Quando, na Professor verdade, Reale, sim, diga, Zé. antes de mais nada, boa noite, né? Obrigado pela sua presença. Então, pelo que o senhor está explicando, o fato do ex-presidente ter devolvido aquele estojo de joias não apaga o crime não apaga a possibilidade de ele ser processado por esse crime. Ou seja, o fato dele ter devolvido não apaga, por exemplo, a possibilidade dele ser, não impede ele ser processado por peculato. Na verdade, o fato do peculato já tinha se consumado, né? E o fato posterior, que ocorre posteriormente, se deu inclusive em função de uma intimação do Tribunal de Contas da União para que esses bens fossem restituídos. A restituição da coisa minora a responsabilidade, reduz. É um dos casos estabelecidos no artigo 16 do Código Penal, que é chamado de arrependimento posterior. Ou seja, há uma devolução, uma restituição em que, né, se configura aí uma minorante da pena, mas não desconstitui o fato, né? A apropriação indébita é uma forma, a peculato é uma forma de apropriação indébita. Ela não se configura apropriação indébita quando o agente desvia, mas no prazo estabelecido, no prazo que ele deve normalmente devolver, ele devolve, restitui a coisa. A restituição da coisa, se não consumado o crime, porque o crime se consuma quando exigida a restituição, ele deixa-se de restituir. Aí a restituição era obrigatória, não havia um prazo para restituir. A restituição era decorrência natural do fato, ou seja, a disciplina dos bens recebidos pelo presidente da República no exercício do cargo é de que esses bens não lhe pertencem, esses bens são bens do patrimônio da União.
Né? Ele foi um beneficiário de receber esse presente como, não como pessoa física, mas como presidente da República, e, portanto, são presentes que fazem parte da presidência da República e não do patrimônio de fulano, de tal presidente da República. Professor, sobre ainda esses possíveis crimes, crime de corrupção pode ter sido cometido também? Não, aí não é corrupção, seria sempre, ficaria na figura do peculato, né? E aí também tem mais uma outra circunstância, que se estabelece também a ocorrência do crime de descaminho, né? Ou seja, de entrar com a mercadoria de forma subreptícia, procurando evitar o pagamento de tributos, né? À Então, luz, desculpa, só para. Como é um presente incomum desse valor, né? São presentes milionários. É claro que toda a relação com o governo saudita, com as autoridades sauditas, ainda essa relação vai ser analisada, né? Num futuro, talvez outras informações possam ser reveladas. É claro que a gente está trabalhando aqui no campo da hipótese, até pelo fato de ser incomum, não é, professor? Presentes tão valiosos serem entregues assim a uma autoridade. pode ocorrer exatamente por ser valioso, é que o presente não é dado à pessoa física, mas é dado ao presidente da República na sua condição de presidente da República. E, portanto, tem que se analisar aí a questão do nome. O que poderá ser como minorante, sem dúvida nenhuma, é a circunstância da restituição, né? Mas há um dado que precisa ser investigado, que eu quero deixar aqui um parêntese dessa minha conclusão. Diz a defesa do presidente da República, por exemplo, com relação a esse terceiro presente que foi dado pela Arábia Saudita em 2019, que esses presentes foram registrados e devidamente catalogados como patrimônio da União, e que ele permaneceu com esses presentes, mas que eles estão catalogados, ele seria apenas um possuidor de boa-fé, mas que não deixou de registrar como presente, como do domínio da União. Agora, precisa examinar realmente se houve esse registro desses presentes. Esse terceiro presente, é um relógio que foi descoberto agora, que estava, acho que, guardado na fazenda do Nelson Piquet. Essa informação da defesa precisa ser checada, né, efetivamente, porque aí, no momento em que se registrou isso como um bem da União, está registrada a propriedade, ele não desviou esse presente, ele está registrado, ele guardou e, tão logo exigido, esse presente foi restituído. Mas esse é um dado que precisa ser examinado, né? Por isso que eu faço esse parênteses, né? É curioso que não se tenha revelado qualquer registro até agora da existência da outorga desse presente ao patrimônio da União, e que isso só aparece agora quando a imprensa descobriu a existência desses relógios que estavam guardados, e por que guardados na fazenda do Nelson Piquet.